Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Arte na Contramão. Um episódio que se propõe a falar de arte e cultura e afins dentro de uma perspectiva bíblica. Você acha que vida cristã é uma vida sem sofrimento? Você acha que ser casado é só felicidade no sentido de não ter problemas, não ter lutas? E você tem abandonado a sua fé por causa de problemas? Bom, hoje nós vamos ouvir uma pessoa que tem uma história, uma trajetória de vida muito interessante. Vai falar um pouquinho das suas experiências. Vamos dar uma viajada lá a Belém do Pará. Mas antes de conhecê-lo, nós precisamos fazer o quê, Diogo? Vamos falar dos nossos apoiadores. Eu sou o Diogo Andrade. Olha só o recadinho deles aí. Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato. Tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. É isso aí, esse foi os nossos apoiadores. E se você tem interesse também de ser um apoiador, entre em contato com a gente aqui através dos nossos links. Então, falando hoje com esse grandíssimo, tive o prazer de conhecê-lo agora aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei quando ele estava aqui, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. O Júnior, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Oportunidade, uma experiência nova aí. Nosso irmão Jânio, Diogo, Diogo, né? Às vezes eu quero falar... Isso, Diogo. Diogo, Marinilson. Gente, vocês... Agora o Diogo já faz parte da nossa família, aí. Apesar da distância, mas já faz parte da família. E agradecer a oportunidade aí. Nossa, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês, a sua esposa. Vocês são gente maravilhosa, pessoas assim incríveis mesmo, né? A gente percebe... É porque tem pessoas assim que a gente logo se achega, né? Sim. Aí se torna irmãos, assim. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de conhecer vocês, né? E de conhecer um pouco do testemunho de vocês também. E hoje a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso com mais pessoas para fortalecer a fé delas, né? Então, Heraldo, esse é o nosso querido Heraldo Júnior. Eu quero que você fale um pouco, se apresentasse, dizer quem é o Heraldo e o que você faz e dizer a pessoa que você é hoje em dia. Tá bom. Meu nome é Heraldo Júnior, né? Mais conhecido aqui no bairro pelos mais íntimos como Júnior, porque meu pai é Heraldo também, faz parte da mesma comunidade cristã que eu, né? Sou casado há 15 anos, né? Com a Diene, minha esposa, conheci na faculdade. Sou suboficial do Corpo de Bombeiros, eu sou aposentado já, sou engenheiro de pesca também, formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Foi lá que eu conheci minha esposa também, que é engenheira de pesca. E eu estou com 2 anos de aposentado, né? As pessoas olham assim, pô, eu estou aposentado.
que nós militares, nós nos aposentamos por tempo de serviço, né? Então, eu sou militar desde os 18 anos, passei 1 ano na Marinha do Brasil, depois saí, prestei concurso para o Corpo de Bombeiros aqui do Pará, e entrei para passar uma chuva e passei 32 anos, né? Passei 32 anos lá, né? Em 2001 eu prestei vestibular para engenharia de pesca na universidade, na época a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Depois teve a transição para a universidade, né? Porque era a faculdade mais antiga do norte do país, foi promovida à universidade. E me formei em 2006. Lá conheci minha esposa e, graças a Deus, né, é uma companheira que está comigo até hoje. E Deus tem nos ajudado muito nesse tempo. E a gente vai tocando a vida, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre como você conheceu Ediene, né, a sua esposa. Mas antes de a gente chegar lá, o senhor falou já que você é aposentado, mas não é velho, né? O susto das pessoas é esse. Há um tempo atrás eu fui numa médica fazer exames de rotina e ela perguntou o que é que eu fazia. Eu disse, olha, agora eu não estou fazendo nada, eu estou aposentado. Ela já, eu disse, já. Não, mas tem que procurar uma ocupação. Eu disse, não, mas eu tenho ocupações. Nossa vida tem semanas que não tem tempo para nada, sabe? A gente procura fazer várias coisas, atividades, é o que eu sempre falo para os meus amigos, que não tenho nada para fazer. Tem sim. Se procurar, tem o que fazer. A gente não pode se bitolar só em uma coisa na nossa vida. Nós temos que procurar abrir o leque de opções, porque tem muita coisa para fazer. Isso é verdade, Geraldo. Mas agora pintou a curiosidade, né, a respeito da sua vida espiritual, né? Queria saber, assim, como que foi, que apesar de o seu pai, ele já era evangélico, né, quando você nasceu? Não, meu pai não. Não? Então, como que aconteceu essa sua conversão? Como que você conheceu a Jesus? Como é que foi essa trajetória até você até você chegar assim, hoje eu realmente sou um convertido, eu tô aqui seguindo Cristo como alvo? A nossa história na igreja ela é engraçada, né? Foi engraçado porque quando a igreja chegou, alguns missionários, né, presbiterianos independentes chegaram para comprar o terreno de onde hoje é a igreja, isso na década de 70, e eu era criança. Na verdade, eu fui atraído para lá porque eles davam bombons lá para as crianças, né? Fizeram e todas as crianças do bairro corriam para lá. Olha, estão dando bombom ali, né? E fizeram lá escorregadores, gangorra para as crianças brincarem, e a gente era atraído por isso, né? Então, digamos assim, isso daí foi o chamariz. Desse monte de crianças que foi, eu e a minha irmã começamos a frequentar, né? E com o passar do tempo a gente foi tendo estudos. É claro que no decorrer de todo esse período em que a gente passou pela igreja, teve idas e vindas, entendeu? Não foi assim uma coisa contínua. A gente chegou também até a ser discipulado por Testemunha de Jeová, porque assim, a gente era criança. Nossa. Era uma época que o meu pai com a minha mãe eram católicos, mas não católicos praticantes, né? Mas se denominavam católicos, e a gente ia quando criança não tem querer, né? Então ia quando dava para a igreja, ou quando alguém ia buscar. Então chegou uma época que apareceu uma missionária da Testemunha de Jeová, e ela pediu para ensinar a gente em casa, e toda semana ela ia lá. Eu realmente aprendi muita coisa com ela. Ela deixou um livro lá pra gente. Mas aí chegou um ponto que a gente pediu para a mãe para ela não ir mais, porque a gente gostava do ensinamento da outra igreja. O tempo foi passando. Na década de 80, onde nós morávamos, quando nós chegamos para o bairro lá da Terra Firme, lá em Belém, o meu pai vendeu a casa, né? Vendeu a casa que tinha lá, era um terreno grande, e comprou o terreno ao lado do que é a igreja hoje. Nós nos mudamos em 1983,
2003, eu acredito, nós nos mudamos para lá, para esse terreno. Aí meu pai fez uma casa primeiro, uma casa provisória para a gente ficar lá, né? Porque era só o terreno. Quando ele vendeu o outro terreno, o terreno em casa. Mas a gente não tinha casa para morar. Então teve que fazer uma casa lá provisória para a gente ficar até ele construir o que é hoje a casa deles lá. Como ficou do lado da igreja, tinha uma missionária que trabalhava no campo nessa época. E ficou muito amiga da minha mãe. E começou a levar minha mãe para a igreja. Então, com essa ida da minha mãe, já começou aí eu, a minha irmã mais nova, né, que ia no colo, né, ela ia de colo ainda para a igreja. E depois começou aí a minha irmã mais velha. O meu irmão mais novo ainda era, na época, era recém-nascido, então ainda não podia ir andar muito. Mas quando a gente se mudou para lá, essa convivência com a missionária Helenice, ela foi muito frutífera, porque através da convivência, dos ensinamentos, de tudo que ela passou como missionária, ela começou a atrair minha mãe, até que a minha mãe resolveu fazer parte da igreja. Por tabela, depois começou o trabalho em cima do meu pai. Foi devagar, o seu Heraldo foi. Como ele tocava aí, foi mais fácil de puxar ele para começar a tocar o instrumento na igreja. E através de toda essa convivência com a família da missionária Helenice, que hoje já está ao lado do nosso Deus, toda a minha família foi alcançada, né? Mas, digamos assim, o pontapé inicial fui eu com a minha irmã mais novinha, que a gente começou a ir, e iam buscar eu e ela lá de colo. Com essa mudança para o lado do terreno da igreja, a convivência se tornou mais estreita. E isso daí foi começando a conquistar toda a família, e hoje toda a família pertence à igreja. Então, a história, assim, para resumir, porque, como eu estou falando, né, é muita coisa. Isso, década de 80, daí tem quase 50 anos atrás isso. Então, muita coisa aconteceu durante esse período, mas, basicamente, o que levou a toda a minha família e a minha vida na igreja foi isso, né, esse trabalho missionário dessa irmã, que era uma guerreira. Imagina, uma mãe solo, com 2 crianças, saindo de São Paulo para ir trabalhar em Belém do Pará, década de 80. Já imagina como era Belém, né? Caramba. Então é muito difícil. Uma mulher guerreira, e conseguiu ganhar muitas almas para Cristo lá, inclusive meu pai, minha mãe e meus irmãos todos, né? Caramba, que bacana nessa história. Começou com bombons, né? Quando as crianças da igreja hoje pedem bombons, olha, eu comecei assim. Cara, muito legal. O trabalho missionário realmente é um trabalho que às vezes é muito menosprezado ainda, né? As pessoas dão muito mais valor a outros setores, né, da igreja. Por exemplo, a gente vê o pessoal da música. São importantes, são setores importantes, mas a gente vê às vezes dando mais importância pro pessoal da música, e os missionários estão lá aos cantos, né? Mas você vê que foi através desse trabalho que alcançou você, sua irmã, sua família, seus pais, né? E através disso vocês têm alcançado outras pessoas. Olha só, né? É grandioso o trabalho que Deus faz nas nossas vidas, né? Heraldo, vamos então para a próxima pergunta, que é o seguinte, que eu fiquei agora curioso sobre um fato. Naquela época, quando você era adolescente, né? Que faz pouquinho tempo atrás, né? Como é que era ali naquela época da sua vida, como era adolescente ali? O que você costumava fazer ali na igreja, né? E até acrescento mais um pouco de fazer um paralelo da diferença que teve da sua adolescência para o que você consegue ver da adolescência dos dias atuais, né? Eu sempre falo uma coisa, adolescente é o mesmo em qualquer época, somente os mecanismos que são diferentes. Às vezes a gente fala assim, o adolescente de hoje é assim, assim,
Mas se a gente tivesse acesso a toda essa tecnologia que eles têm hoje, será que nós não seríamos assim também, né? Então, uma pergunta que às vezes eu me faço, nós não tínhamos acesso à informação, né? Eu lembro que em 86 eu tinha 15 anos, foi quando eu fiz 15 anos. Só tinha uma televisão em casa. A televisão que era preto e branco ainda. Depois que meu pai conseguiu dinheiro, comprou uma colorida, final de 1986, isso porque a gente ia ver a Copa, né? Quando chegava a época de Copa do Mundo, foi no México, aí as lojas barateavam mais TV, porque ia ter mais saída. Então, para ter uma ideia, que a gente não tinha muita informação. Se adolescente nessa época, e num bairro de periferia, era uma vida muito simples. A gente só tinha informação pelo rádio ou pela TV, né? E poucos tinham acesso a esse tipo de aparelho, porque era uma época em que o Brasil, a inflação era galopante. E eu falo para as pessoas, hoje a gente sofre dificuldade com a inflação, mas todo mundo tem acesso a crédito e tem acessibilidade a programas do governo, né? Então, você pegar numa casa hoje, por mais pobre que a pessoa seja, ela tem um celular, ela tem uma televisão, ela tem acesso à informação. E na época a gente não tinha, então a gente tinha que se superar, né? E a gente ficava na rua conversando com os amigos, escutando música com aqueles gravadores, né? Na época a pilha, ficava escutando a cassete. Aí as músicas faziam sucesso na época, a gente gravava na fita do rádio, aí quando eu estava gravando o cara dava a hora no meio. Mas eu digo para as pessoas, a gente viveu numa época muito, muito bonita, né? Uma década assim muito inesquecível, pela forma cultural, né, as pessoas eram mais humanas, assim, a gente tinha mais contato humano, né? E como todo adolescente, a gente aprontava as coisas, sabe? E aquela bagunça de adolescente e depois para pular para a juventude. Então, a gente, como eu falei, a gente tinha que se superar em algumas coisas, né? Às vezes, quando a gente não tinha dinheiro, era muito difícil de ter dinheiro. Periferia, anos 80 e todo mundo pobre. Às vezes a gente conseguia uma passagem de ônibus e a gente só tinha uma. A gente pegava o ônibus só para dar uma volta no centro da cidade, voltava e descia no bairro de novo. Isso daí era a nossa diversão, sabe? Então, mas a gente era feliz com o pouco que a gente tinha. E eu digo assim que a gente foi sobrevivente. A minha geração, ela soube, eu acho que é a última ou a única geração que sabe viver com e sem tecnologia, que nós passamos essa fronteira. Os anos 90 foi o boom da tecnologia, quando veio celular, né, quando começou o notebook, depois tinha o disquete, depois virou o CD, depois chip, depois pendrive, a gente acompanhou tudo isso. Então, a gente conseguiu datilografar numa máquina de datilografar e hoje a gente consegue digitar num celular, num notebook, em coisas de hoje. Então, eu agradeço muito a Deus ter vivido essa transição. Isso daí engrandece muito a gente e a gente sabe viver com um e com o outro, né? Com um e também sem o outro. É bem legal porque é nostálgico, né? Eu nasci em 91, então peguei ali, quando eu nasci já tinha TV colorida, já tinha telefone fixo em casa, né? Já ouvi o Nokia 3320, né? Aí o menino brincava com o Nokia 3320 tocando, ele vibrava fazendo corrida. Mas a gente brincava, era uma época que a gente brincou muito mais na rua do que dentro de casa, né? Só ficava dentro de casa quando a gente aprontava e tu não vai sair essa semana. Hoje o castigo é ficar sem celular, né? A gente não vai pra rua.
Tipo, vai brincar com teus amigos, larga esse celular, esse é o castigo, né? Heraldo, hoje assim, como é que você avalia na sua posição a forma que tem sido apresentado esse evangelho, né? Que a gente vê a forma como que o evangelho alcançou você através de um simples gesto que foi através do bombom e logo posteriormente através de uma amizade entre a missionária e sua mãe, né? Uma coisa assim que são atos simples, mas poderosos, né? Sim. Como que você avalia hoje, nos dias de hoje? Como que esse evangelho ele tem sido apresentado para as pessoas? Olha, a gente vive hoje numa época de consumismo, né? Infelizmente, esse consumismo ele acabou entrando em certas igrejas. A gente não vai entrar no mérito de citar ou ser até leviano de citar essa ou aquela. Mas a gente começa a fazer um apanhado de uma forma geral daquilo que é apresentado hoje para as pessoas, né? Na nossa época tinha muita questão do contato, daquele contato, e eu sou de uma cidade que ela é a questão da igreja evangélica pentecostal, ela é muito forte. Então até eu falo para as pessoas de Belém do Pará é o berço da Igreja Assembleia de Deus, né? Então a gente, quando olha alguém na rua, olha, aquele irmão ali como falava antigamente, não é crente, né? Calça social, camisa manga comprida, uma gravata, o irmão está indo para a igreja. Ainda se tem muito como é que a gente pode ser assim, essa figura, né? Do crente que ele é assim. Claro que com o tempo algumas coisas foram mudando, né? A sociedade mudou, algumas coisas tem que ser, eu não posso dizer assim, infelizmente tem que ser. É uma realidade que a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, porém, sem perder a essência. O que está acontecendo hoje é que se está perdendo a essência das coisas, né? Aquilo que se fazia antigamente, de pegar e ler a Bíblia e ter um ensinamento e ter o discipulado, ela está se tornando mais, hoje em dia, palestras de autoajuda. E a gente vê o que acontece na maioria das igrejas é que a gente não vai mais assistir um culto ou simplesmente cultuar a Deus, né? Simplesmente não. O culto, ele é para cultuar a Deus, né? Desculpe a colocação. Mas sim está indo para se ver um show. Tem até programas na televisão, show da fé, né? Então as pessoas não estão indo para servir, estão indo para se servir. Virou aquele evangelho self-service, em que as pessoas vão lá para tentar pegar um pouquinho de alguma coisa que lhes interessa. E que a gente vê que isso distorce totalmente o que a gente aprende na Bíblia. Tanto que a gente vê Jesus conversando com o jovem rico, né? E ele já tinha tudo, ele fazia tudo, mas tudo mecanicamente. Não, eu já vou na igreja, eu já dou esmola aos pobres, eu já dou o dízimo, eu já faço isso, mas era tudo mecanicamente. Quando Jesus pediu para ele abrir mão de tudo e seguir ele foi embora triste, porque ele era muito rico e abrir mão, né? E uma vida ao lado de Cristo, ela requer mudança. E as pessoas hoje não estão dispostas a mudar. Então é mais fácil mostrar um evangelho em que não cobre, ou em que você apenas todo o tempo vai se vitimizar e eu dizer que você vai usufruir de um monte de coisas, né, que na verdade a gente só vai usufruir quando estiver no céu, mas as pessoas querem usufruir aqui na terra. Então esse evangelho é que está sendo colocado, né? Infelizmente a deturpação da palavra ela está sendo assim muito massificada. E quem que não quer ouvir aquilo que massageia o seu coração? Todo mundo. Todo mundo. Quem quer escutar a verdade, porque a verdade ela dói, ela fere. E se ela for falada com convicção, ela transforma. Só que as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Então é mais fácil vender esse evangelho, expor esse evangelho que está hoje em dia aí.
em que massageia o seu ego, em que lhe promete mundos e fundos e que não lhe cobra nada. E é isso. A grande diferença é essa hoje, que é o que eu vivi lá nos 80, 90, que era algo que se preocupava em transformação de vida para ir uma transformando a outra. Hoje em dia não, hoje em dia é só massificar a coisa, né? Então os shows estão aí para quem quiser ver, né? E tá aquela coisa assim, a la vontade, né? Cada um procura a igreja que vai se adaptar melhor, né? Sem abrir mão dos seus próprios interesses. Tá certo. De fato, né? A gente olha para essa evangelho que tem sido pregado, que a igreja tem abraçado, tem seduzido a igreja e tem sido muito prejudicial, inclusive principalmente para os jovens, né? Mas assim, pensando nisso, Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida de solteiro. Em que sentido? Você sofreu ameaças, essas pressões, assim, no aspecto, por exemplo, mulheres, festas, que foram ameaças à sua fé? Você sofreu esse tipo de pressão na sua época ou não? A sua caminhada foi tranquila nesse sentido ou não? Não, sofri muito, sim. A caminhada, ela não, na verdade, ela não é fácil até hoje, né? Porque na época, como eu digo, só muda a época, mas o jovem, ele é o mesmo, a gente tem que entender uma coisa, Jânio e Diogo. Nós somos seres humanos, sujeitos a erros e acertos. Nós sentimos frio, calor, nós sentimos raiva, nós sentimos amor, nós sentimos caridade. Então, nós estamos aqui sujeitos a todas as intempéries que essa terra pode oferecer. A gente só vai deixar de sentir isso quando a gente for para o céu. Então, algumas pessoas pensam que elas já estão no céu. Comigo não vai acontecer. E é exatamente aquilo que acontece com os grandes líderes, porque a soberba precede a queda, né? Então, nós não podemos achar que nós somos super espirituais, né? Nós super cristãos. Então, nós somos. Na minha época, e isso foi um dos motivos de eu ter saído da Marinha. Eu passei um ano na Marinha, foi um ano que eu passei, eu posso dizer assim, de muita promiscuidade. E isso me afastou muito da igreja. E então deu aquele estalo. Se eu continuar aqui, eu vou ter uma vida boa, mas eu vou ter uma vida longe da igreja. Aquele estalo que me deu, eu pensei assim, não, eu vou sair, eu não vou continuar. E eu passei só um ano obrigatório, né? Para poucas pessoas eu falo isso, mas foi um ano assim que eu passei muito afastado da igreja, né? Porque quando eu entrei lá, a primeira coisa, o que é que o jovem almeja mais? Ele quer ter o quê? Liberdade. Se essa liberdade vem acompanhada de dinheiro, o pacote está pronto. Porque eu tinha as duas coisas. Eu já tinha 18 anos e tinha o meu salário que eu recebia na Marinha, para eu fazer o que eu quisesse com ele, né? Já podia sair sem procurar dar muita satisfação para pai e mãe, porque já era maior de idade, era militar. E chovia gente para querer ficar com militar na época. Foi aí que eu comecei a perceber, eu mesmo, ninguém chegou e me falou, olha, tu tá errado, tu tá assim. Eu acho que nessa hora o Espírito Santo ele trabalha muito no coração daqueles que tem a semente. Quando ela cai em boa terra, por mais que ela seja sufocada para germinar, mas ela vai germinar, né? Ela vai dar o jeito de germinar. Então, naquele momento eu pensei em que se eu ficasse naquela vida ali, o desastre ia ser maior no futuro. Foi dali que eu comecei a ter uma outra consciência, porque eu tinha 18 anos. Então, é muito difícil um jovem com dinheiro e liberdade, com 18 anos, ele conseguir ter essa percepção de que ele pode se dar mal lá na frente. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo, cara. Tá? Não, isso daí não. E sempre tem aquele papo, né? Não, comigo é diferente. Mas, então, essa minha caminhada, e mesmo depois, né, até eu chegar no casamento, foi uma caminhada muito complicada, porque, cara,
o diabo mostrou o que para Deus? Para Jesus, quando estava no deserto? Só mostrou coisa bonita. Mostrou os reinos da terra, né? Mostrou um monte de coisa, ofereceu para o próprio Cristo. Agora, isso que eu digo, quanto mais para um de nós. Então, as coisas que apareciam para mim eram deslumbrantes, sabe? Eram coisas assim, que eu me olhava assim, caramba, cara, para mim isso daí. Então, é como eu digo, o nosso coração é muito vulnerável quando a gente está afastado. Mas era uma época que eu ainda ia na igreja, ia assim, estava... Mas não estava com os 2 pés na igreja, até por conta do trabalho que me consumia boa parte. Eu saía de casa de madrugada e só voltava quando estava à noite, 8 horas da noite. Então, passava mais de 12 horas fora de casa. Eu não tinha quase tempo de ir para a igreja. Quando sobrava, eu ia. Então, era mais fácil eu estar comungando de todo aquele ambiente que eu estava ali, né, vivendo ele. Era mais fácil eu comungar das coisas dele do que da igreja. É aquele negócio que se tu tira a brasa do braseiro, ela vai, até ela vai se apagando. Então, cara, se eu tive muita nessa parte aí, não vou mentir para vocês, foram muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas aí Deus pega e dá-lhe aquele estalo, né? E eu lembrei bem de um presbítero que tinha na igreja já bem idoso, sabe? Depois falecia, que ele falava assim: sabe por que tu não te sente bem lá, Júnior? Porque lá não é o teu lugar. E eu guardei aquilo comigo. E uma vez a gente estava num baile, que a Marinha fazia baile, né? Ia muitas meninas bonitas e estava lá na festa e toda aquela coisa. E lá nesse dia eu senti isso, né? Não estou me sentindo bem aqui. Tava, sabe, no meio da curtição de tudo, mas aqui não é o meu lugar. E eu lembrei do que o presbítero falou. E isso foi um dos motivos de eu ter saído, né? E depois ter prestado concurso para o bombeiro. Mas a vida de solteiro, para o militar, ela é muito complicada. É muito complicada. É muito mesmo. Não sei mentir para vocês. Muito mesmo. Eu sei como é que é isso. E é engraçado, tem até uma letra de uma música de um cantor que dizia assim, é evangélico, se não me engano, quer dizer assim: o diabo é amigo da onça, ele te dá com a colher e te rouba com a concha. É tipo um rap. E é cantor evangélico da época, acho que década de 90. E é exatamente, o diabo te dá, te oferece uma colherada, mas ele te rouba ali com a concha ali, né? Te rouba, é alto o preço, né? E é verdade isso, ele não te mostra aquilo que é feio, o lado ruim daquilo, ele te mostra aquela coisa bonita, banquete, mulherada bonita e tudo, evento, gente te dando de graça coisas. Ah, não, eu pago a tua, vamos pra ali, né, tal. E aí, no final das contas, cai a máscara e aparece a feiura da coisa. Mas assim, Júnior, graças a Deus que no meio dessa caminhada tem pessoas que Deus levanta para, quando a gente olha para a fé delas ou para a vida delas, isso nos inspira, né? Sim. Na tua vida, assim, nessa tua caminhada cristã, trajetória até agora, teve alguém ou tem alguém que te inspirou no início e continua te inspirando? E você olha para a fé dela, caramba, esse cara tem uma fé, essa pessoa tem uma fé que me inspira. Teve alguém assim lá na tua, desde que você começou a ir para a igreja, desde que você começou a entender o evangelho, que tem sido um referencial para você? Olha, passou um presbítero por Belém, numa época que a gente estava sem pastor. E é como eu te digo, Jânio, para jovem, assim, segurar um jovem na igreja é muito complicado, né? Principalmente nos dias de hoje, a gente não tinha na época, muita acesso à informação, então ainda dava, digamos assim, entre aspas, para tu fazer alguma coisa para atrair o jovem, né? Hoje tu tem que fazer malabarismo para te trazer um jovem para dentro da igreja, porque são inúmeras opções que ele tem para diversão e entretenimento. Mas na época foi um presbítero de Manaus chamado Evandro Bindar, sabe? E aquele cara era espetacular, sabe? Tá do lado dele, assim, era tu sentir assim, uma paz interior.
era uma pessoa assim que eu gostava de ficar conversando com ele. E eu saía de casa, ia lá para casa dele, porque ele morava na mesma rua da igreja, só que do outro lado. E eu ia lá para casa dele ficar conversando, porque às vezes até a gente ficava lá conversando besteira, sabe? Uma coisa abobrinha, falando abobrinha. Mas a vida que aquele homem tinha e tem até hoje, né? Que soube notícia, o pastor que está atual na igreja da Terra Firme, ele veio lá de Manaus e ele conheceu lá o Evandro. E era uma paz que ele transmitia, sabe? Eu vi uma vida dedicada assim a Deus. Ele fazia parte da cruzada estudantil e profissional para Cristo. E eu comecei a acompanhar ele, sabe? Nessas cruzadas. Comecei a ir, sabe? E é bacana porque tu vai te envolvendo. Ia para Jocum com ele, sabe? Apresentava o filme Jesus. Ele trouxe uns canadenses para apresentar o filme lá no bairro. E, cara, é uma pessoa assim que eu me espelhei muito, sabe? É claro que cada um tem sua experiência, mas se a gente tem que ter uma referência, a gente tem que ter uma referência de algo assim que tenha convivido, que é mais, te dá mais embasamento, né? Às vezes tem referência de pessoas, Billy Graham, né? E outros grandes nomes aí do evangelismo, né? Pastor Augusto Nicodemos. Mas quando tu convive com uma pessoa que tu vê assim que tá derramando espiritualidade, cara, foi muito bacana. E essa convivência com esse presbítero, né? Evandro Bindá, mora lá em Manaus, foi muito boa. Então, isso daí me fez crescer muito. Na época eu tinha 15 ou 16 anos, sabe? Então, para um adolescente, isso daí foi de muito ganho, porque é uma época crítica. É uma época crítica em que as setas estão te puxando mais para fora. E com a chegada dele ali deu uma segurada bacana na gente, né? Porque ele era novo ainda e a gente teve uma convivência muito legal, sabe? Uma pessoa que eu me inspiro muito até hoje. Bacana, cara. Sempre tem alguém, né? Tipo, é como se fossem, entre aspas, anjos, né? Pessoas que servem como para te fortalecer na fé, né? Isso é muito bacana. Mas assim, você teve algum sonho nessa época, assim, um sonho que você chegou a concretizar no dia de hoje, um sonho que você tinha lá da tua adolescência para a tua juventude, você chegou a concretizar e disse, caramba, eu concretizei esse sonho. Ou não? Tem algum sonho que você ainda sonha em concretizar? Eu tinha muito. Rapaz, o que não faltava era sonho, porque tu pensa, né? Garoto pobre, da periferia. Às vezes, até para... Eu, na época, olhava, eu sonhava muito, sabe? Era em ter um tênis Nike. Caramba! Eu olhava os outros com tênis bonito. Até hoje eu sou uma das coisas que, digamos assim, que eu posso dizer que a minha vaidade é tênis. Cara, eu não posso ver um tênis assim, eu tenho que me controlar para não comprar. Eu sou muito doido por tudo. Eu acho que isso daí era um negócio de infância, que a gente veio de uma infância muito pobre, e que quando eu tive condições, aí eu comecei, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho condição, mas eu me controlo, porque senão eu fico com muito tênis. E eu tinha esses sonhos, assim, de adolescente, né? De criança, vamos dizer assim, de ter as coisas que a gente via na televisão. Outros, assim, foram meio frustrantes, como eu tinha muita vontade de ser marinheiro, fui, mas deixei de ser, né? Então, aquela coisa que tu sonha, tu vê só um lado, né, da coisa. Tu tá vendo só a parte bonita, né? Tu não vê os cortes, né? É tipo assim, como eu falei para vocês, né? Faz o programa, vocês fazem a entrevista e vão fazendo os cortes, né? Então, quando eu vi, poxa, bacana, eu quero ser marinheiro, com aquela farda bonita, peguei e entrei lá. Quando eu vi a rotina do que era a Marinha do Brasil, aí eu disse, não me adaptei aqui, isso aqui não vai dar certo. Então, digamos que foi um sonho que eu tive e um sonho que foi frustrado, né? E outros foram de coisas materiais, que já foram mais para cá, depois comecei a trabalhar, né? De ter a casa, né? Aí já são coisas mais de adulto, né? Que tu já vai sonhando.
mas dessa época lá, que vinha desde trás, era isso daí, né? De querer ter as coisas e não poder. E graças a Deus, assim, que eu fui um pré-adolescente, um adolescente que eu nunca exigi nada dos meus pais, porque eu vi as condições que a gente vivia, né? E a gente se conformava muito em ter aquele pouco e viver daquele jeito. Mas claro que meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram a ter respeito, né? A educação que foi dada no lar, ela é a base do que a gente é hoje. Toda aquela educação de estudar, quer ter uma coisa, embora ter honestamente. Então, se tem alguém que eu tenho como referência de honestidade, é o meu pai. Né? Sempre vi uma pessoa super honesta, é meu pai. Então, é a minha base hoje, né? E isso daí fez com que ele e a minha mãe fizessem uma criação em que nos desse essa capacidade de pensar em crescer na vida. Né? Então, toda a família é o que é hoje por conta dessa base, né? E os sonhos, eles apareceram, né? Como eu falei, uns foram frustrados e outros a gente ficava só no sonho mesmo, né? Porque eles só foram realizados mesmo depois de adulto, né? Então vamos lá, com os sonhos realizados, né? Com tênis no pé. Agora a gente vai para uma parte interessante que é sobre a vida sentimental do Heraldo. Heraldo, vamos falar agora sobre esse casal que é o Júnior e Diene. Agora eu quero saber como é que foi que aconteceu esse encontro entre você e Diene. Você já falou que se conheceram na faculdade, mas qual foi o momento que brilhou os olhos assim, você olha só, é ela? Na verdade, foi todo um processo. Não teve assim a olhar e é ela, entendeu? Uhum. Quando eu passei no vestibular, depois, e foi uma coisa muito de Deus, né? Porque no dia da segunda prova, na época, a gente fazia hoje é o Enem, né? A gente fazia direcionado para aquela universidade, para aquela faculdade. Então, a prova era em etapas. Tinha a primeira, quem passasse na primeira fazia a segunda. Quando foi no dia da segunda prova, a minha avó, a mãe do meu pai, faleceu. E aquilo abalou muito, porque a gente é muito família, a gente é muito ligado aos nossos pais, a gente é muito ligado aos nossos avós, né? Muito ligado ao meu sogro, minha sogra, então a gente é muito família, assim. E aquilo dali me abalou muito, e a família toda se reunindo, porque ela faleceu no interior, a 150 quilômetros aqui de Belém. E todo mundo se arrumando para ir para lá. E eu disse, mãe, não vou mais fazer prova, não. Vou para lá. Aí a mãe disse, não, fica, faz a prova. Tu já passou na primeira, vai deixar de largar assim tudo para ir para lá. Diz que a gente vai. E eu fiquei, mas eu tipo assim, eu estava muito triste, né? Porque eu gostava muito da minha avó. E eu fiz a prova. Tá, passei, né? Saiu o resultado, tudo aquela comemoração toda. E a gente entrou em 2001, né? Na faculdade. Não conhecia ninguém. Aí sim, a partir daquele momento coloquei uma coisa na minha cabeça. Porque a gente tem que trabalhar com foco, né? Eu sempre sou assim. Eu sou muito focado nas coisas. Tem que fazer uma coisa, embora focar nisso daqui. Eu não vou entrar na faculdade para namorar. Porque o meu foco é me formar. Não, se fosse... Até porque eu já estava com 30 anos. Né? Eu estava com 30 anos. Foi 2001, estava com 30 anos. Já era até para estar casado. Mas não estava. Então, eu já estava com 30 anos. Já entrei já homem, já maduro na universidade. Não vou entrar lá para me comportar como os garotão lá que estão... Né? Então não vou fazer isso, né? E nem também ir na onda deles, porque já sou um homem, né? Então não vou ficar querendo dar uma de novinho, de querer fazer a minha cabeça e coisa, até porque eu não quero também sair da igreja. Porque às vezes a pessoa entra numa faculdade aí pronto, ela já acha que aquele mundo ali, aí a igreja vai ficando de lado. Aí já vem aqueles movimentos estudantis que a gente já sabe como é, aí vem aquele glamour, tô na universidade, vou ter nível superior.
E aquelas outras coisas, eu disse, eu não estou mais nessa época de fazer minha cabeça, já estou com a cabeça feita. Então, não vou entrar para namorar, embora tivesse meninas lindas lá, né? Na sala e nos outros cursos que a gente tinha convivência, né? Quando eu saí com a Jenny a primeira vez, eu convidei ela para a gente ir no aniversário de uma sobrinha minha. A gente começou a se dar bem lá, depois convidei ela para o aniversário de uma sobrinha minha. Depois que a gente começou a conviver, que a gente começou a se conhecer, né, em que a gente, de fato, começou, né, digamos assim, a namorar, né? Não foi assim, algo assim, tu quer namorar comigo? Não. A gente foi saindo, foi se conhecendo, começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, eu falei uma coisa pra Jean. Isso daí, depois que a gente começou a namorar, eu digo, o primeiro beijo é hoje. Eu cheguei em casa e disse, Deus, se essa menina daí não entrar na igreja, pode mandar embora. Eu não vou querer. Falei sincero com Deus mesmo. Se não é pra ser, porque não vai dar, não. Bora terminar logo agora, que ninguém vai. Eu digo, então vou passar pelos testes, né? Aí eu peguei e falei, bora ver logo o primeiro teste. Olha, nós não vamos nos ver no domingo, viu? Não, mas por que não? Domingo não dá pra mim que eu vou pra igreja. Então já não vamos se ver no domingo. Eu digo, bora ver se aguenta, né? Porque geralmente chega o final de semana, não, quero sair, então bora primeiro teste. Eu já ia assim para testar. Aí a gente não se vê no domingo, só se vê no sábado. Outra coisa que eu coloquei também para mim, no meu coração, não vou convidar para ir para a igreja. Eu não vou convidar, né? Aí começamos a nos encontrar só no final de semana, porque já era a semana toda na faculdade, não chegava no final de semana, também tem que ter um tempo um para o outro. Mas se bem que na faculdade a gente não ficava com relacionamento de namorado, entendeu? A gente ficava, sentava junto, conversava, mas não era aquele relacionamento de namorico, de ficar se abraçando, aquela coisa, não. Era para estudar e pronto. Chegava no final de semana, a gente saía no sábado, no domingo não se via. Um dia a Diane disse, eu posso visitar a tua igreja? Pode. Pegava o carro, ia buscar ela lá, o Jânio sabe onde é, lá pro lado da Cidade Velha, que é longe da Terra. Pegava o ônibus, ia lá buscar, voltava, assistia o culto, acabou o culto, já vai para a parada do ônibus para deixar, para depois eu voltar para casa. Aí tá, foi um domingo, pulou o outro. Aí posso ir no outro? Pode. Aí a mesma coisa. Depois, eu posso ir todo domingo? Pode. Aí o pastor começava a pregar as coisas lá, não entendi isso daqui. Eu pegava a Bíblia, olha, assim. Tal coisa. Bora para a Bíblia, assim. Até que, com todo esse processo de eu estar mostrando as coisas na Bíblia, o que ela escutava, aí ela disse, eu queria fazer parte da tua igreja. Tá, então bora lá com o pastor agora. Assim, o processo todo é esse daqui. Aí foi dado um questionário, então bora agora. E eu começava a explicar dentro da palavra tudo que ela tinha dúvida, tudo que ela ia precisar, tudo como era a caminhada, tudo. Foi até o dia que ela disse, eu quero me batizar. Fez o curso de catecúmenos que a gente tem na nossa igreja, e o pastor batizou ela. Então, como eu posso dizer assim, a caminhada da Diene na entrada da igreja, ela foi todo esse processo dela me conhecer, de eu apresentar a situação para Deus e de eu também ter foco. Porque como eu já não queria aquele negócio, vou namorar o crente, ele tem que namorar para casar. Não, estou namorando com essa daqui, mas estou pensando em casar com a dali do outro lado da rua. Então não é assim. Então já estava no tempo da gente ter foco, por isso que eu digo, eu tenho que me focar em alguma coisa. Deus me mostra se essa moça realmente vai me acompanhar na caminhada, porque se não for, pode mandar embora, né? Porque eu não vou querer desse jeito. E graças a Deus, Deus foi moldando, Deus foi preparando o caminho, foi trabalhando o coração, tanto que eu não convidei para ir para a igreja, né?
Não falei em nenhum momento também que eu ia abrir mão de alguma coisa minha para estar com ela, não. Então foi todo um processo para realmente Deus trabalhar o coração e culminar com a entrada dela, né, na igreja e caminhar junto comigo. Porque Jânio e Diogo, a gente tem que olhar lá à frente. Apareceram pessoas maravilhosas na minha vida, mas a época que aconteceu era assim como se fosse o grande amor, é isso, a gente fica assim, mas mesmo quando a gente está envolvido em todo esse cenário de sentimento, a gente tem que olhar o pós, como é que vai ser lá na frente, como é que vai ser quando eu quiser fazer isso e ela for para o outro lado. Então não dá para ser diferente. Essa frase de que os opostos se atraem, isso daí só funciona na física. Só funciona na física. No mundo cristão não dá para tu ser cristão e casar com uma pessoa que não comunga da mesma. São opostos, mas não vão se atrair. Um lado vai sofrer, né? E geralmente sofre o lado cristão. Então não dá. Então, eu coloquei muito isso para Deus. E quando eu visualizei mais à frente, foi aqui que eu coloquei aqui. Foi aqui que eu fui sincero com Deus. Deus, se não for para ser, então é melhor parar por aqui. E Deus começou a trabalhar. Porque Ele estava sentindo no meu coração, Ele viu no meu coração qual era a minha intenção, né? E foi assim que a gente iniciou até eu chegar e disse, agora nós vamos casar, né? Não tem mais dúvida. É bacana. Caramba, muito legal. E esse é interessante porque, não só para mim, né, que hoje ainda estou solteiro, né, mas acrescenta, né, porque sempre é bom, o inteligente é aquele que aprende com a experiência dos outros, né. Então sempre é bom ouvir isso. Dentro do seu casamento, Heraldo, qual foi o maior desafio que vocês dois enfrentaram? Bom, depois que a gente casou, a gente, claro, casa, né? Eu já tinha um apartamento que eu tinha conseguido através de um plano que o governo fez, então a Jenny já chegou bem, né? Eu já tinha um apartamento todo mobiliado, né? E é aquilo que eu falo para vocês das provações que a gente passa. Quando eu tinha esse apartamento e as minhas amigas de trabalho sabiam, sempre perguntavam, quando é que eu vou conhecer, né? E dizia, não, só vai entrar lá minha esposa. Né? Então, para vocês terem uma ideia de como é todo esse contexto que a gente vive, né? E quando eu casei com a Jenny, a gente já tinha, né, o apartamento. Depois a gente juntou mais um dinheirinho, comprou um carro. E nessa época a gente trabalhava em Salinas, que é 220 quilômetros daqui de Belém, e eu fui trabalhar para o outro lado do Pará, que dá 8 horas de ônibus daqui para lá, 460 quilômetros daqui. Então a gente ficou longe um do outro, um para cada extremo. Mas aí a gente se encontrava no final de semana, passava a semana longe, logo depois de casado, né? E a gente voltava para Belém, até que ela conseguiu transferência aqui para Belém. Mas um dos grandes desafios é que nós dois queremos ter um filho, né? Queremos ter filhos e já com 1 ano de casado, a Jenny não engravidava e eu disse a Jenny, eu vou fazer exames, né? Fazer exames porque a gente tem que saber onde é que está o problema. E eu fiz exames, expliquei tudo para o médico, meu médico urologista, tudinho, pediu todos os exames, peguei, fiz tudinho, levei de volta para ele. E quando ele viu, ele disse, olha, tá tudo normal, vai lá com a tua esposa. E daí a gente começou a investigar para saber o que é que a Jenny tinha. A Jenny, ela tem uma doença chamada endometriose, uma doença que ela deixa eu ver se eu explico a grosso modo para vocês entenderem. É como se fosse uma carne crescida, né? Que dá dentro do útero, né? Isso daí impede com que a mulher engravide.
E foram muitas provações depois que descobriu, porque até que não se descobrisse, todo mês a gente estava em emergência. A nossa vida era emergência, hospital, a Jenny internava, saía. Quando chegava na época do ciclo menstrual dela, era muito complicado. E a gente não sabia o que era ainda. A gente só ficou sabendo depois de quase 2 anos. Porque, por incrível que pareça, médicos ginecologistas não conseguiam desconfiar que ela estava com isso. E a gente foi em vários ginecologistas. Uma doença que hoje basta clicar aí que todo mundo sabe, qualquer mulher, qualquer médico ginecologista sabe o que é endometriose. E a gente começou o nosso calvário, né? Tratamento pelo nosso plano de saúde não tinha, né? A gente teve que gastar uma pequena fortuna do que a gente tinha guardado, pagando médico particular, tratamento particular, para que a gente tivesse condições de engravidar. Isso daí já se passaram 12 anos, desde quando a gente começou nessa batalha, né? Então, quando vocês perguntaram lá atrás sobre sonhos, é um sonho que a gente ainda tem, mas a gente está moldando o nosso coração a aceitar também a vontade de Deus, né? E isso é um trabalho muito devagar, muito lento, porque nós, como seres humanos, nós somos imediatistas, né? Então, em meio ao sofrimento, a gente pensa um monte de besteira, pensa em abandonar, pensa... cada um tem seu tipo de sofrimento. Isso maltratou muito a gente psicologicamente. Fisicamente, ela ficou assim... A Jenny ficou à beira da morte em algumas situações. A última situação, ela ficou à beira da morte. E se ela não fosse operada de emergência, ela ia morrer em casa. E foi na época da pandemia, foi muito complicado. E eu tive que ir lá com o médico, explicar a situação para ele, porque o plano não estava conseguindo liberar para ela fazer a cirurgia. E ela já estava muito mal, as medicações não estavam mais fazendo efeito. Ela estava quase tomando morfina para dor. E a doença já tinha tomado conta até do intestino dela, já tinha perfurado o intestino e criado um abscesso. Então eu fui lá com o médico, disse: doutor, me diga o que é que eu tenho que fazer. Se for preciso, eu pago, eu peço dinheiro emprestado, eu pago, mas a minha esposa vai morrer em casa. Ela vai morrer. E o doutor ficou olhando para mim, pegou um papel assim, começou a preencher um documento lá e disse: olha, traz a tua esposa, ela vai internar hoje, eu vou operar ela amanhã. Então, assim, foram providências divinas, porque o hospital estava praticamente fechado por conta da pandemia. Era gente com Covid para todo lado. Nesse dia eu fui em casa, a gente almoçou, esse dia embora para o hospital, vai te internar. Cheguei e mostrei o documento. E para ver como a gente sente a presença de Deus nas horas bem difíceis. Quando chegou lá, eu não queria que a gente ficasse em enfermaria por conta da contaminação do Covid. E porque eu sou homem, eu tinha que ficar numa enfermaria feminina, né? É muito constrangedor, né? Tanto para mim como para as mulheres que estavam lá. E eu perguntei se podia migrar para um apartamento, né? Mesmo que eu pagasse algum valor fora, e disseram que todos os apartamentos estavam ocupados e que eu tinha que ir com assistente social pedir uma autorização para ficar na enfermaria feminina, porque a Jenny só tem um irmão, a mãe é idosa, e na época da pandemia idoso não podia estar transitando na rua, então só eu e ela nessa luta durante todos esses anos. E enquanto eu estava com assistente social, a Jenny estava sendo medicada, e quando eu cheguei na emergência lá, que ela estava sendo medicada, foi uma pessoa buscar ela já, e para vocês verem como Deus é maravilhoso, o enfermeiro levou ela para um apartamento, e ela ficou sozinha no apartamento. E eu fiquei pensando assim, caramba, quando acabar tudo isso, eles vão cobrar, claro, né? Você não pode esperar de vir falar. A Jenny foi operada no outro dia. Eu passei mais de 13 horas esperando ela sair do bloco cirúrgico, desde as 9 da manhã até as 10 da noite, porque a pressão dela baixou e estavam
preocupados em levar ela para UTI, só que eles não podiam abrir mão de uma UTI, já que muita gente com Covid precisava de UTI. Depois que estabilizaram a pressão dela, ela saiu do bloco cirúrgico às 10 da noite e a gente subiu para o apartamento. A gente foi operada, se recuperou, nós saímos do hospital depois de 3 dias, não cobraram nada do apartamento, sabe? Foi tudo assim, muito de Deus. Depois disso, claro, foi uma recuperação muito difícil. A gente se mudou para a casa da minha mãe porque era só eu e ela no apartamento, que é longe daqui do centro de Belém. Hoje a gente mora aqui próximo do centro, mas eu morava muito afastado. E agradeço muito a minha mãe por ter cuidado da minha esposa, toda a minha família, né? Meus irmãos, minhas irmãs cuidaram muito dela. E graças a Deus hoje a Jenny tem vida. Vocês viram, a Jenny caminha, dela. Nós dois não tínhamos vida. Eu não tinha porque cuidava dela e ela não tinha porque era doente. Então, eu só posso agradecer a Deus tudo que a gente passou, porque durante todo esse tempo não aparece só pessoas para ajudar. Aparece pessoas para dar aqueles enlatados, sabe? Chegar e falar, é melhor que a pessoa fique calada. Porque vocês não fazem isso? Porque vocês não estão orando? Porque vocês têm que fazer uma campanha, têm que fazer isso. Aí eu falava assim, Jó, o que foi que Jó fez de errado? Então, as pessoas às vezes chegavam para tentar falar alguma coisa que para elas era boa e acabavam piorando mais as coisas, né? Então, tem que ter paciência. Uma vez uma pessoa disse, não, tu tem que ter paciência. E eu disse, sabe quantos anos eu cuido da minha esposa? 12 anos. Então não vem falar para mim de paciência. Porque eu cuido da minha esposa há 12 anos. E a pessoa vem pedir para eu ter paciência. Se eu não tivesse paciência, eu largava ela no primeiro ano, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas falam as coisas... Gente, quando não se tem nada para falar, é melhor ficar calado. E depois disso, a nossa vida começou a fluir. Porque a gente viajava, às vezes a gente viajava e no meio da viagem a gente tinha que voltar, porque ela estava com muita dor. Aqui mesmo em Belém, a gente não saía pouco, porque ela sentia muita dor. A endometriose causa muita dor na mulher, muita dor mesmo. E hoje a gente tem uma vida, ela tem vida, ela hoje faz aula de canto, ela está fazendo aula de teclado, ela vai para a igreja, se dedica à obra, a gente sai, passeia, viaja, como a gente foi aí para o Rio. Então, sabe, eu só posso agradecer a Deus. Eu até brincava com as pessoas que quando a gente casa, a gente promete, né, na saúde e na doença. Eu disse, até hoje eu não sei o que é saúde, só sei o que é doença. Ainda não chegou na parte da saúde, só chegou na parte da doença. Mas essa foi a grande provação. A gente ainda tem um sonho, né, meio que remoto, né, de eu ser pai e a Jenny ser mãe. Mas a gente entrega muito nas mãos do nosso Deus, né? Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, eu tento tranquilizar meu coração, tranquilizar o coração dela e a gente aceitar aquilo que Deus tem para a gente no futuro, né? A sociedade ela é assim. Então, eu não sei se o Diogo vai passar por isso, mas chega assim, os amigos chegam, pô, tu ainda não casou? Aí começa... acontece. Acontece. Não tem uma namorada, não tem isso. A sociedade é assim. Depois que tu casar, e aí, quando é que vai ter filho? Entendeu? E depois que tu tiver o primeiro, quando é o segundo? A sociedade é assim, né? Elas começam a querer interferir na tua vida. No meu trabalho, e eu trabalho com... hoje não, mas na época eu trabalhava, digamos assim, 90% do meu universo lá era masculino. A cobrança era muito pesada, porque eu já estava casado para eu ser pai. E às vezes, muitas das vezes, para poupar minha esposa, eu falava que o problema era comigo. Porque aí encurtava logo a conversa. Porque até eu explicar que isso, que aquilo. Aí, no nosso mundo lá militar, masculino, cara, tem que ter... Aí eles dão a solução mundana, né? Tem que ter filho com outra mulher. É fácil, o mundo, ele te dá essas opções fácil, né? Olha, tem isso, tem aquilo, né? Ele te dá a solução humana é essa.
Ele não está vendo sentimento, não está vendo que está cristão. Uma psicóloga, uma vez, chegou a me falar assim, tu tem que parar de viver o sofrimento dos outros. Ou seja, ela estava dizendo para eu deixar minha esposa. Tá entendendo? Uma psicóloga chegou a falar, tem que parar de viver o sofrimento dos outros. Como é que eu não vou viver o sofrimento da minha esposa? Então, dali eu parei de ter sessão e procurei mais. Mas eu falava que o problema era comigo. Eu disse, não, eu que não posso ter filho. Eu que não posso. Porque aí importava logo a conversa, né? Ou eu dizia, não, eu não quero ter. Que era para as pessoas não ficarem especulando, né? Porque até eu contar a história que ela estava fazendo tratamento, as pessoas começam a indagar, mas para querer falar as soluções dela. Olha, diz para ela fazer isso, diz para ela tomar isso, como se a gente não tivesse preocupado com isso. Então, hoje, se tem uma chance muito remota, mas quando a gente se mudou para onde a gente está morando agora, Jenny, essa mudança vai ser boa para nossa mente, porque a gente vai ocupar nossa mente com outras coisas. O próprio processo da mudança de um ambiente para o outro, né, ele fez com que a gente tinha dias que eu dizia, olha, tu tá vendo? A gente nem tá pensando mais naquilo. A gente está pensando qual vai ser a cor do quarto, qual é o móvel da sala, como é que vai ser, e começou a ocupar nossa mente com outras coisas. Porque a gente ficava assim, não, porque a gente tem que ter um filho, tem que ter isso, eu quero assim, e a gente começava a sofrer muito em função disso. Então, a partir do momento que a gente começou a ocupar nossa mente com outras coisas, a vida também deu uma acalmada. Disse, não, bora se acalmar, bora esperar no Senhor. E graças a Deus, hoje a gente está podendo, eu posso dizer para você, a gente está podendo viver, porque a gente não tinha vida. Nossa vida era hospital, farmácia, posto de saúde. Era só isso. Era emergência. Isso daí foi um resumo que eu fiz para vocês, porque no meio de toda essa tempestade ainda teve outras coisas que, gente, em que eu ficava assim olhando para o céu, meu Deus, sabe? Eu até nas minhas orações dizia, Deus, fere a mim, porque eu acho que eu aguento mais, porque tu te sente um pouco incapaz de ver alguém que tu ama, tá sofrendo, não poder fazer nada, sabe? Então a gente teve assim muitas situações constrangedoras, mas graças a Deus hoje acalmou, sabe, o mar, e a gente hoje vive assim uma calmaria muito muito boa, assim, que a gente pode usufruir de algumas coisas que a gente não tinha antes, né? Só a calma que está hoje, ela já tranquiliza muito o nosso coração, né? E se Deus quiser nos abençoar, né, com uma criança, ele sabe o que é melhor, né? Não somos nós que vamos ficar exigindo de Deus algo que talvez não seja aquilo que é do agrado dele. Isso é um pouquinho do apanhado. Heraldo, só para finalizar a nossa última pergunta, quem assistiu até agora sabe qual vai ser a resposta, mas a gente precisa perguntar. O que motiva você, o que motiva a Jenny a permanecerem casado diante de tanto sofrimento que vocês passaram, de tantas situações que vocês... humilhação, né? Tanta humilhação que vocês passaram também. O que mantém vocês de pé nesse propósito desse casamento? Olha, uma união, ela tem que ser pautada em algumas coisas básicas, né? O respeito, a dedicação, né? Todas essas coisas, elas compõem algo que está muito mais acima, que é o amor, né? Mas se a gente não... Porque eu penso assim, Diogo, quando tu te coloca no lugar do outro, isso daí te dá mais embasamento de tu querer cuidar. Porque o casamento, ele é cuidado, sabe? O casamento, ele é renúncia. O casamento, ele é parceria. Então, o casamento, eu digo, ele não pode ser penso, né? A gente fazer aqui
rabiola, papagaio, né? Se colocasse a tala mais para um lado e ficar penso, aí ele fica só para um lado. O casamento ele não pode ser assim. Um lado não pode gostar mais do que o outro, porque senão o sentimento fica penso, né? Ele tem que se complementar. Então, o que dá força para a gente é essa parceria, de que a gente, no meio de todo esse sofrimento, de todo esse maremoto que a gente viveu, as pessoas perguntam às vezes, mas tu não pensou? Pensei um monte de coisa, como eu falei, nós somos humanos. Não pensou em deixar ela, passou pela minha cabeça, passou, deu sumir, tinha tempo que eu queria sumir, porque a tribulação era muito grande. Mas sabe o que é que eu pensava no meio de tudo isso? Quando eu pensava assim, eu quero sumir. Eu pensava que eu não ia gostar que fizessem isso comigo. Então, quando a gente se põe no lugar, né, de será que a minha esposa ia fazer isso comigo, se eu estivesse nesse sofrimento, me largar e ir embora e viver? Eu quero viver, eu vou ver. Eu não ia gostar, então também eu não vou fazer isso. Isso daí é cuidado, isso é amor, isso daí é dedicação. Tem um filme que eu não sei se vocês já viram, o nome do filme é A Praia. É com Leonardo DiCaprio, em que eles conseguem chegar numa ilha na Tailândia, em que se cria uma sociedade alternativa lá. No meio dessa sociedade alternativa deles, em que eles consomem droga, em que eles se embebedam, em que eles se divertem, eles vivem a vida, né? Acontece um acidente lá com um deles em que é mordido por um tubarão e fica com a perna dilacerada. E eles começam a cuidar dele lá para ver se melhora. Só que o que está ferido começa a gritar muito. Entendeu? Gritar muito porque ele está com dor, a perna dele está gangrenada já, está apodrecendo. E sabe o que é que eles fazem nessa hora? Eles pegam ele, levam para o meio da mata e largam ele lá dentro de uma cabana, para ele morrer lá e não atrapalhar a felicidade da sociedade lá dele. Então, o mundo hoje, as pessoas hoje, elas são mais ou menos assim. Elas não querem que algumas coisas atrapalhem a felicidade delas. Então é mais fácil eliminar ou arredar aquilo para que não atrapalhe a felicidade delas, em vez de se importar com o outro. Então, quando a gente casa, quando a gente se une com uma pessoa, é para se importar, é para sofrer e é para rir também. Então, eu não me arrependo de nada do que eu fiz com a minha esposa, de nada do que eu passei, porque Deus me deu ela, né? Foi Deus que me deu ela. Então, deu para eu cuidar. E essa é a minha missão. Então, é isso que dá cada vez mais vontade de permanecer nessa batalha que a gente tem até hoje. Então é isso que nos motiva, a motivação maior é essa parceria, é saber que ela pode contar comigo para o que ela quiser e que eu posso contar com ela para o que vier acontecer. Não tem nada mais que seja estimulante do que tu sentir isso no teu coração. É que tu pode ficar tranquilo, porque tu pode contar com aquela pessoa. Isso daí motiva muito a gente a continuar nessa caminhada. Não sei se eu respondi. Isso aí, gente. Nossa, até doido. Olha, pessoal, realmente eu tô até arrepiado com essa resposta dele. É impactante, porque a gente não vê em canto nenhum. É muito difícil você ver um marido falando isso sobre sua esposa, falando sobre essa caminhada que passou. E hoje a gente vive numa sociedade em que o casamento não é valorizado, é valorizado o individual. A gente vê os artistas aí simplesmente terminando o casamento e falando assim, foi ótimo passar esse tempo com você, e acabando o casamento com o filho, né? Então, é realmente glorificar a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, por essa experiência que vocês passaram, que estão passando ainda, que é como se fosse, como eu posso dizer,
A vida de vocês é como um bombons na mão de uma criança, né? Ela é isso. Vai levar muitas pessoas a levar e ainda vai levar muitas pessoas ao Evangelho. Heraldo, eu quero agradecer muito, mas antes de nós finalizarmos aqui, a gente tem 2 indicações de livros para falarmos sobre aqui. O primeiro indicação de livro, tanto para você, se você quiser oferecer para sua esposa, é Feminilidade Radical, da autora Caroline Macaulay, que é da editora Fiel. A sinopse desse livro, ele vai falar que, em meio à confusão radical da nossa cultura acerca da feminilidade, Caroline, que é a autora, ela vai ensinar a verdade radical do plano de Deus para as mulheres. Então, nesse mundo tão radical que fala tanto sobre o feminismo, que tem que mulher, não sei o quê, essa feminilidade radical é a verdadeira, que é a feminilidade da verdade de Cristo para as mulheres. E o segundo livro é Mulheres Aconselhando Mulheres, da autora Elise Fitzpatrick, da Nutra Publicações. Muitas mulheres lutam diariamente com hábitos, emoções e dificuldades que anseiam vencer. Mulheres Aconselhando Mulheres interliga a perfeita sabedoria da palavra de Deus com a profunda compaixão e genuíno interesse ao tratar de temas como temor, preocupação, a maternidade solitária, transtornos alimentares, atrações homossexuais e outros conflitos em comum, dentre outros. Então, muito bom. Esses livros aí são livros que vão edificar ainda mais a sua vida, né? E, poxa, a Júnior te agradece por essa oportunidade de ouvir esse rico testemunho. Tenho certeza que aqueles que vão ouvir, o Espírito Santo vai aplicar o coração de muitos casais, de muitos cristãos, muitas pessoas que têm banalizado o casamento, muitos crentes, inclusive, porque por causa do sofrimento, assim como os fariseus, né, que largavam a mulher por qualquer coisa, né, chegaram com Jesus e falaram isso, né, Moisés deu carta de divórcio, mas não é assim, né, e Jesus mostrou que no princípio não era assim. Então a gente agradece, super agradece o seu tempo, muito obrigado pelo testemunho, pelas palavras, e que Deus abençoe a sua vida. Tá bom, Jânio, eu que agradeço, né, tu e o Diogo, né, foi muito bom ter falado, né, essas coisas. Tomara que ajude alguém, né, que às vezes está passando por alguma dificuldade e que não desista, né, não desista. Para o mundo, a primeira opção é desistir, mas para a gente não. A gente, como cristão, pode ser a primeira opção, né? E o impossível para nós, quem determina é Deus, né? Não são as pessoas que vão determinar o que é e o que não é. Só Deus pode determinar o impossível para o cristão. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E também muito feliz por ter passado aquele final de semana junto com vocês, né? Ter conhecido o Diogo. Espero que em breve a gente se veja de novo para ter aquele papo gostoso. E que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, que é um trabalho bonito e que tem alcançado vidas de pessoas que estão precisando muito ouvir o evangelho genuíno, né, para transformar a vida deles. Tá? Agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Muito obrigado por você acompanhar mais um episódio aqui do Arte na Contramão. Não é isso, Diogo? É isso. Muito obrigado a sua presença. Agradeço, Heraldo. E estou com grandes expectativas para abril, se Deus nos permitir. Trabalhar também. Eu quero conhecer essas crianças. Então, pessoal, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Tchau.